E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao mais um Juridicast. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Cid. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Aqui é Davi. Sejam bem-vindos a mais um Juridicast. Fala galera, aqui por último, meu nome é Leonardo e estou aqui para completar o time para mais um Juridicast. Pronto, é isso aí, galera. Hoje nós vamos dar continuidade a essa discussão temática sobre a corrupção. E claro, né, a gente não poderia deixar de lado a questão da lei da ficha limpa. Então, galera, essa lei é de extrema importância, cara. Sinceramente. É uma das leis mais importantes que a gente tem de vigência, até mesmo pela questão política do quadro social e político do Brasil. Primeiramente, que atrás dela, né, tem toda uma importância social tremenda. Até porque você viver no Brasil, ou num país que é extremamente rico em corrupção, e não apenas isso, mas no exterior é extremamente conhecido por isso, cara, sinceramente é muito ruim. E, logicamente, a partir de vários e vários casos que foram noticiados nos meios jornalísticos, na internet e afins, tanto de corrupção passiva, ativa no meio político, se criou essa comoção e essa necessidade da criação da lei da ficha limpa. Que, além disso, ela também é conhecida como a Lei Complementar número 135. Um fato bem interessante, né, é que esse ano de 2022, a lei está completando 12 anos. 12 anos de pura atuação, servindo para a política e também, de certa forma, alguns confrontos sociais, já que ela apresenta algumas falhas que serão abordadas mais à frente. Para quando ela foi eleita, não eleita, mas sancionada, peço perdão, foi criada cerca de 1,3 milhões de assinaturas. E o que diferenciou ela de vários outros projetos, na verdade, foi a questão da adesão do povo, né, da grande massa, né, que mesmo depois que ela entrou como projeto em si de lei, ainda assim, muitas e muitas pessoas ainda assinaram ela, querendo sim, de fato, maior transparência, maior rigidez, um maior controle em si na hora da candidatura dos políticos, até porque não é interessante você ter lá um político, como a gente já discutiu em episódios passados, é o político que rouba, mas faz. Ué, que controvérsia é essa aqui? Ah, porque ele fez um hospital, mas aí o cara deixou de fazer é muito maior do que isso. Os danos são muito piores. E as possíveis melhorias que isso pode gerar são inúmeras. Então é isso, galera. Basicamente, né, como o Cid falou, a lei da ficha limpa, né, que é a lei complementar de número 135 do ano de 2010, completou 12 anos neste ano de 2022. Basicamente ela é muito importante para o cenário brasileiro. Foi criada a partir de uma iniciativa popular, né, pelos anseios da sociedade de ter uma vida pública sem corrupção, né? Ver esses políticos corruptos fora da ágora pública, né, brasileira. Então, a lei da ficha limpa, ela foi um marco assim para as eleições para o cenário político brasileiro, né? Basicamente, essa lei impede que políticos condenados em processos criminais em segunda instância possam concorrer a cargos públicos por um período de 8 anos. E a mesma regra também vale para quem teve mandato cassado ou então apenas renunciou para tentar evitar que perdesse o cargo público, né? Fazer aquele jeitinho brasileiro. Então essa regra também serve para esses aí. Basicamente, como é que se dá a aplicação dessa lei? Político corrupto, tá? E como é que na prática essa lei se realiza, né? Na prática e no papel também? Basicamente, a justiça eleitoral ela vai impedir a candidatura dos políticos que tiveram um mandato cassado ou tiveram as contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidades que caracterizem
improbidade administrativa. Então, como eu falei aí antes, né, quem teve mandato cassado ou as suas contas cassadas também, né, suas contas pegas aí por improbidade administrativa. Também pessoas físicas e dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais consideradas ilegais. Ou seja, aí já abrange pessoas que também não são políticas, mas estão ligadas à política exteriormente, digamos assim, né? Indiretamente. São o caso das doações eleitorais. Então, pessoas físicas responsáveis por doações eleitorais consideradas ilegais, ou as pessoas jurídicas, dirigentes de pessoas jurídicas, também são pegos aí na lei da ficha limpa. Outros que também são pegos aí, que a lei da ficha limpa abrange, são condenados em processos criminais por um órgão colegiado. Também políticos que renunciaram aos mandatos para evitar um possível processo de cassação. Ou seja, o que eu falei no início também, né? Aquele cara que tem toda lá o jeitinho brasileiro, então a lei da ficha limpa vem para isso também. Também vale para profissionais que almejam concorrer a um cargo público. Então, a condenação pelos tribunais de ética de qualquer classe, como a OAB, por exemplo, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, ou o Conselho de outras profissões regulamentadas, serve para que a Justiça Eleitoral declare um candidato inelegível. Lembrando que apenas a Justiça Eleitoral pode fazer isso, né, declarar o candidato inelegível. Então, quem não atuou com ética na própria profissão, eles entendem, a lei entende, né? O julgador entende que dificilmente agirá de forma diferente na administração pública. Então, a gente vê aqui um breve resumo aí, né, dessa lei, o porquê ela é tão importante, porque ela é tão importante e o porquê da sociedade ter clamado e essa lei ter ganho tanto apoio, né? E a gente também vale a pena lembrar de que não é apenas sancionar a lei, mas é de extrema importância a gente ficar fiscalizando, né? Então, a gente que está aqui debatendo sobre corrupção e vocês que estão aí ouvindo a gente, então, a gente como sociedade, a gente como estudante também, nós precisamos estar sempre fiscalizando as leis e o andamento aí da... Bom, então é isso. Agora eu vou passar a bola para Davi, que vai falar um pouco das críticas e a repercussão aí dessa lei, né? Vai lá, Davi. É contigo agora. Perfeito. Bem, como nosso amigo Cid falou da importância social da lei da ficha limpa, e Leonardo o complementa perfeitamente com a questão da lei, do texto da lei, do que a lei traz, qual é a ideia por detrás da lei. Como nós aprendemos nas aulas de introdução ao estudo do direito com o professor Marcelo, que nos deu a oportunidade de entrevistá-lo no episódio passado, aprendemos que toda lei, por mais detalhada que seja, por mais vontade política de fazê-la que tenha, que seja empenhada, ela sempre vai ter algum tipo de lacuna, algum tipo de antinomia, algo, né, que vai caber depois à jurisprudência e à doutrina elencarem. Bem, dessa forma, a lei da ficha limpa, né, a lei complementar número 135 de 2010, ela surge como um complemento de outra lei complementar, a lei complementar número 64 de 90, que essa lei complementar regulamenta dispositivos da nossa Constituição. A Constituição prevê ali nos seus artigos 52 a 57 a responsabilidade de deputados e senadores. Em especial, no seu artigo 55, ela dispõe sucintamente: perderá o mandato o deputado ou senador, 2 pontos, e elenca um rol ali de possibilidades: cassação, sentença condenatória transitada em julgado e de atos de improbidade administrativa, fora alguns outros incisos. O intuito da minha fala é trazer um recorte de algumas das antinomias, especificamente uma da antinomia, que já vem primeiro no artigo 1º da lei da ficha limpa. O artigo 1º é bem sucinto, né? Ele traz basicamente, são inelegíveis, 2 pontos. Em seu inciso 1º, na linha D, aí é onde surge uma das antinomias. Na lei da ficha limpa, ela buscou enrijecer o controle ao corrupto.
a sanção àquela pessoa, não necessariamente ao corrupto. Ou sim, como debatemos no nosso episódio anterior, a corrupção também é um ato de moralidade, é um ato de improbidade, não necessariamente criminoso, né? Mas ela visou afastar esse pessoal, aparentemente, né, que não tenha muita capacidade de exercer um cargo público por mais tempo da esfera eleitoral. Dessa forma, ela, na lei da ficha limpa, ela muda a sua lei anterior, que é a lei complementar número 64, mudando o prazo de inelegibilidade de 3 para 8 anos. Ora, e mais, esse prazo, ele retroage, ele já atinge pessoas que haviam sido condenadas por sentenças, né, que haviam perdido seus direitos políticos por 3 anos, e os amplia para 8 anos. O ouvinte pode estar perguntando, Davi, não pode isso, como assim? O artigo 5º da Constituição, esse artigo 36, ele diz taxativamente, não aplicar a lei que haja com sanção gravosa, não irá ter efeito retroativo. Então, meu caro ouvinte, isso foi tema de debate do STF, chegou ao STF, né, muitos, né, infelizmente muitas pessoas que haviam tido seus direitos podados de certa forma, seus direitos políticos podados de certa forma por essa lei, recorreram, o que acabou, chegou ao STJ, chegou ao STF, e o STF entendeu que essa medida, ela pode sim ter efeito retroativo mesmo para o processo já transitado e julgado. Ora, mas como assim? Bem, o STF, ele não entende que a inelegibilidade, perdão, é um trava-línguas, seja uma sanção. Ele entende que é um requisito para que a pessoa possa exercer o seu direito político de candidatar-se. Ele sustenta esse argumento, pois na própria Constituição, em seu artigo 14, parágrafo 4º, ele traz lá expressamente: o analfabeto é inelegível. Ou seja, não é que o Estado puna o analfabeto. O Estado apenas elenca que um critério para que a pessoa possa se candidatar a um cargo eletivo é que ele seja alfabetizado. Dessa forma, o STF entendeu que sim, o prazo pode ser o prazo pode ter efeito retroativo. Não se trata de sanção, trata-se de um requisito. E todas essas informações com mais detalhes vocês podem acompanhar na coluna do Fernando Capês no Conjur, que serviu de base para essa crítica. O texto lá é bem completinho, é bem agradável a leitura. Complementando o que Léo tinha trazido nos efeitos práticos dessa lei, eu trago o caso do Daniel Silveira. Ele que agora, em 2022, quis concorrer ao Senado, ele que já era deputado federal. No entanto, né, há uma situação pretérita ao caso do Daniel Silveira. E por que eu trago ele? Para além de qualquer motivo político aparente, o caso dele é interessante pela figura aplicada a ele do indulto. Ora, ele foi condenado, a sentença dele foi transitada em julgado, né? Como é que a sentença transita em julgado, Davi? Ou ela é irrecorrível, ou seja, o Daniel ele foi condenado pelo STF, não há como se recorrer mais. Após o órgão colegiado, as turmas do STF condenarem ele, não há a quem recorrer mais. Ou quando a pessoa é condenada em qualquer das esferas e o prazo de recurso ele passa, né? A pessoa que ali pega no flagrante, que não tem realmente como você abrir um recurso contra, e é isso. Aí o prazo passa e é transitado em julgado, a sentença transita em julgado. Bem, voltando ao caso do Daniel Silveira, ele é condenado pelo STF em uma sentença irrecorrível, né? Ele chega a passar um período preso e ele recebe um indulto do presidente da República. E aí surge a grande, não vou dizer polêmica, mas gera um conflito aqui. Bem, o indulto, o que é que o indulto faz? O indulto, ele retira o efeito da condenação. Logo, o Daniel Silveira poderia concorrer ao Senado, correto? Então, aí é onde começa. O Daniel Silveira, a princípio, ele teve a sua candidatura barrada pelo TRE do Rio de Janeiro, porque o TRE entendia que ele havia sido condenado por uma sentença irrecorrível, né, uma sentença transitada em julgado, logo ele não teria os seus direitos políticos. Ora, mas ele recebeu indulto, então ele recorreu. Ele recorreu ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que manteve a decisão. Com base na decisão do TSE,
o TSE, perdão, ele utilizou de base a súmula número 631 do STJ, a qual, em resumo, fala: o indulto extingue os efeitos primários da condenação, ou seja, a execução da pena, da pessoa estar presa, privada de liberdade, propriamente dito, mas não atinge os efeitos secundários, sejam eles penais, como os antecedentes, ou você não ser mais considerado, você perder o seu réu primário, né, o famoso réu primário, que algumas pessoas, né, tentam manter a duras penas, ou os efeitos extrapenais. Mantém-se também os efeitos extrapenais na condenação, como a obrigação de reparação na esfera civil, ou, aqui no nosso caso, na esfera eleitoral, a inelegibilidade por 8 anos. Logo, o Daniel Silveira, ele teve o seu mandato, ele recebeu o indulto, ele saiu, né, da cadeia, enfim, teve a sua pretensão punitiva podada pela figura do indulto, mas foi uma decisão do TSE que manteve a coesão do ordenamento jurídico, ele não pôde, assim, concorrer ao cargo de senador, tanto que não pôde concorrer de fato, né? E agora ele está aí ao fim do seu mandato como deputado federal, e vamos aguardar cenas nos próximos capítulos. Mas, basicamente, para mostrar que, sim, a lei da ficha limpa, por mais que ela tenha tido uma importância absurda, tanto da questão da força do povo, né? O povo que se une, o povo que diz, não, isso aqui está errado, como o Cid bem havia comentado juntamente com o Leonardo, e cria esse dispositivo vai, infelizmente, faz parte, né? Vai ter alguma antinomia, vai ter alguma coisa que a doutrina e a jurisprudência vão precisar trabalhar, e também esse caso prático do Daniel, né? Que tem essa figura do indulto aqui. E assim eu encerro a minha humilde participação nesse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Bem, e com isso, minha gente, eu encerro mais um dos nossos Juridicast, dessa vez com a figura da lei da ficha limpa. Desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que vocês estejam ouvindo. Passo a palavra para o meu amigo Léo. É isso, a gente espera que vocês tenham gostado aí desse novo episódio, muito importante aí para o tema da corrupção, combate à corrupção. E espero que vocês continuem conosco aí nos próximos. Não é isso, Cid? Com toda certeza, meu velho. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, curtir, compartilhar. E até a próxima, gente. Tchauzinho.